21, e versículos de número 2 e o versículo de número 3 apenas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E eu creio que aonde tem adoradores, tem resposta de Deus para a tua vida. Aonde tem um adorador fiel, e ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Adorar a Deus quando tem luta, quando tem batalha, é que é aí que Deus sonda e conhece o teu coração, conhece o teu assentar e o teu levantar, e de longe Ele entende o teu pensamento. E Ele sabe que você teve uma semana de luta, teve uma semana de batalha, mas chegou até aqui para poder adorar e exaltar ao nome do Senhor. Você pode até ter tido uma semana de provações, porque até Deus prova o teu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. E você veio para poder adorar o nome de Jesus neste lugar. E o nome de Jesus é um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E ao nome de Jesus, aleluia, eu já vou liberar esta palavra de Deus sobre tua vida, aleluia. Ao nome de Jesus, não tem principado, não tem potestade, não tem príncipe das trevas, não tem nada que fique de pé diante do nome de Jesus, aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical, irmãos. Escola Bíblica Dominical não falta não, irmãos. A Escola Bíblica Dominical é algo fantástico, maravilhoso, e é onde você pode aprender mais, porque a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então não falta Escola Bíblica Dominical não, domingo tem, às 9 da manhã, vem participar, vem fazer parte desta igreja, da Escola Bíblica Dominical, que a Persevere Church, ela não é apenas uma igreja, é uma família, amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim, versículo de número 2: e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela veio ao meu coração quando o pastor Marcelo me fez o convite, e Deus me trouxe a responsabilidade de trazer uma palavra para poder edificar a tua vida. E quando essa palavra veio ao meu coração, Deus falou comigo: há promessas que precisa ser derramada sobre a vida da minha igreja, sobre o meu povo. Mas a promessa de Deus, ela passa pelo teste, pastor Marcelo, pelo teste do tempo. E às vezes nós pensamos que o tempo, nós pensamos que o tempo está atrasado em chegar a promessa que Deus tem sobre nós. Mas a promessa que Deus tem sobre a tua vida, Deus não vai chegar nem atrasado nem adiantado. Ele vai chegar na hora certa para poder cumprir tudo aquilo que Ele falou, que Ele te prometeu. Porque Deus não é homem para mentir, e nem muito menos filho do homem para se arrepender. Se Ele te prometeu, está prometido. Se Ele falou, está falado. Se Ele prometeu, Ele é fiel e certamente vai cumprir no tempo determinado, porque é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ei, espera, aguarda, confia no Senhor, enquanto a promessa ainda não se cumpre, aleluia. Vai continuando adorando, vai continuando clamando, vai pedindo, rasga o teu coração para o Senhor, porque Deus ainda, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, sempre, e será o mesmo Deus eternamente, aleluia. Glória a Jesus. E todos aqui conhecem esta passagem bíblica, ao qual Deus
fala diretamente a Abraão, primeiramente falando com Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Então, se você parar para poder observar, quando Deus dá uma ordem para Abraão, Abraão ouve a voz de Deus, obedece a voz do Senhor e sai para uma terra ao qual o Senhor lhe mostrara. É automaticamente alguém falar para você, falar: sai do meio da tua família, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Ei, escuta aqui, olha para cá. Abraão até então ele não tinha ciência para onde ele ia, ele não sabia por quê, aleluia, porque quando Deus ele fala, ele tem estratégia, e a estratégia de Deus, aleluia, é de trazer algo novo para a tua vida. Eu quero liberar esta palavra, que se o Senhor nosso Deus, ele te trouxe para Persevere Church, é porque Ele tem algo novo, Ele tem coisas grandes para fazer, para realizar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque a promessa de Deus, ela está estendida sobre tua vida, aonde Atos dos Apóstolos 16:31 está escrito: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus, aleluia, sobre a vida de Abraão, aleluia, ela nos traz uma reflexão de que há uma promessa, mas através da promessa houve a obediência à voz de Deus. Hoje eu quero trazer algo para a tua vida nessa noite, que a Bíblia menciona isso, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E quando você obedece à voz de Deus, quando você obedece à voz de uma autoridade eclesiástica que ao qual o Senhor colocou sobre a mim e sobre tua vida, o céu se abre, a glória de Deus se manifesta. Por quê? Porque a obediência traz resposta do céu. A obediência à voz de Deus traz com que o céu, aleluia, ele se abre, a chuva de bênção do céu seja derramada sobre tua vida. É impossível o homem alcançar alguma coisa sem obedecer à voz do Senhor. É impossível. Por quê? Porque quando foi mencionado na escola dominical, e foi engraçado que até então não tinha projeto para eu poder vir para a escola dominical, e eu avisei ao pastor, conversei com o pastor, e de repente surgiu uma corrida para eu poder vir para o lado de cá. Eu falei: opa, tem Deus aí. Então acabou vindo trazer a corrida particular para um bairro que eu acho que é Eldorado, e acabei vindo para a escola dominical hoje pela manhã. E eu vejo a promessa de Deus se cumprindo sobre minha vida aqui neste lugar. Desde quando eu retornei para este ministério, para esta casa, que é a casa do Senhor, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Eu vou dizer para você, aleluia, que quando você se coloca na posição em obedecer a voz do Senhor, em obedecer a voz do Deus vivo e poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero dizer para você que quando você obedece a voz de Deus, é instantâneo a bênção do Senhor sendo derramada sobre tua vida. Por quê? Porque a obediência à voz de Deus gera milagre de Deus sobre tua vida e sobre tua casa. E aqui Abraão, aleluia, louvado seja Deus, a Bíblia vai falar que Abraão ele desceu ao Egito. Abraão volta do Egito. Abraão e Ló separam-se. Vai trazer aqui guerra de 4 reis contra 5. Vai trazer aqui Ló é levado cativo. Melquisedeque abençoa a Abraão, né? E Deus anima Abraão e promete-lhe o quê? Um filho. E quando Deus faz a promessa a Abraão já estava em idade avançada. Eu quero trazer isso para você aqui, que ele já estava em idade avançada, e a esposa também, se tratando de Sara, que antes chamava Sarai, também teve uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão e de Sara. E a promessa de Deus, para poder essa promessa de Deus se cumprir, foram 25 anos para essa promessa de Deus se cumprir sobre a vida de Abraão e de Sara.
Mas vocês conhecem bem a história e sabem que quando Abraão, ele já estava em idade, Sara, quando o Senhor falou para ela que daria um filho para Sara, ela estava em idade, ela falou, mas é impossível, porque eu já estou em avançada idade, e eu acho que para mim não dá mais. E quando ela olhou para Abraão, Abraão, nós temos aqui uma serva aqui, e você se deite com ela e gera um filho com ela. O problema nosso é às vezes a querer ajudar a Deus, querer fazer aquilo que nós não podemos. Por quê? Porque aquilo que nós não podemos, Deus pode fazer na tua vida. Porque Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Tudo aquilo que Deus te prometeu, aleluia, espera, confia, entrega. Enquanto nisso vai entregando o teu louvor, vai entregando a tua adoração, vai entregando o teu melhor louvor ao Senhor, porque vai chegar o tempo do Senhor cumprir promessas sobre a tua vida. E Sara tentou ajudar a Deus, quando na verdade quem precisa da ajuda de Deus somos nós. Porque Deus em nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós em Deus, pastor Valmir, nós não somos nada. Nós não podemos nada. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre tua vida, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, aquele que te diz, eu sou, aleluia, o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Ei, você não está sozinho. As tuas lutas e batalhas que você possa talvez estar passando, enfrentando, a tua batalha não há de se comparar com a glória que de Deus há de ser revelada sobre tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ei, aleluia, não se comporte, aleluia, como um crente menino, que hoje você chega, hoje você vem, adora, amanhã você passa por luta, não vou mais para a igreja, eu não quero ir para a igreja hoje. Ei, fica na presença, se posiciona na presença, porque Deus ainda é Deus que cumpre, é Deus que fala, Ele é Deus, aleluia. Passa os céus, passa a terra, passa o tempo que for, mas Deus vai cumprir promessas sobre tua vida. Aleluia. E o que me chama a minha atenção é que Agar é dada por mulher a Abraão. E Deus havia feito uma aliança com Abraão. Tem tantas pessoas, pastora Karina, que têm perdido, têm quebrado a aliança com Deus. Tem quebrado uma aliança para com o Senhor. De que forma que o homem quebra uma aliança para com Deus? É quando o homem, ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele deixa de fazer aquilo que o céu tem para ele, aquilo que Deus tem para a vida dele, e começa a se desviar para os outros caminhos, aleluia, tortuosos, porque a Bíblia vai mencionar isso, que há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o seu fim são caminhos de morte. E que caminhos são esses? São caminhos pecaminosos, caminho tortuoso. Ainda hoje pela manhã foi falado aqui, as obras da carne, quais são, né? Que é a prostituição, a lascívia, a idolatria. O homem, aleluia, se não vigiar, ele cai, o homem tropeça. Mas o Senhor Jesus, eu me lembro, aleluia, quando aquela mulher foi apanhada no ato do adultério e trouxeram até Jesus, Jesus falou: se eles não te condenaram, nem eu te condeno, vai e não peques mais. O problema é que o inimigo de nossas almas, muitas das vezes, ele tenta colocar na mente, no coração do ser humano, louvado seja o nome do Senhor, é que para nós não tem mais jeito mais, mas há uma esperança enquanto ao fôlego de vida. Por quê? Porque Deus é nossa esperança maior, é o Senhor. Nossa esperança não está no homem, nossa esperança não está no ser humano, a nossa esperança está no Deus vivo e poderoso. As lutas, aleluia, e batalhas, aleluia, que nós passamos, por quê? Porque Paulo havia escrevido aos Coríntios que em tudo nós seríamos o quê? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, aleluia. Então nós temos a certeza e a convicção de quem está conosco. Quem está conosco é maior do que as nossas lutas, maior do que os nossos problemas. E aqui me traz a memória aqui dentro deste contexto bíblico, aleluia,
que ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. O problema foi aí. Se você parar para poder observar, Deus havia feito uma promessa. E às vezes o ser humano, ele é dessa forma. Quando ele quer que a promessa se cumpra, ele busca por atalhos para a promessa de Deus se cumprir. E não é dessa forma. Há um tempo de Deus cumprir promessa sobre a vida do homem. Você quer ver uma coisa? Quando foi a promessa de Deus liberada sobre a vida de Davi, aleluia, para Davi ser o novo rei de Israel, louvado seja Deus, Deus enviou o profeta lá, na casa de Jessé o belemita, para poder de lá prover um novo rei de Israel. Escuta aqui, olha para cá, que isso aqui é muito sério. Por quê? Porque quando, aleluia, passou os filhos de Jessé um por um, e ali não estava. Cadê? Você tem mais algum filho, mais algum mancebo? Tenho sim, está tomando conta das ovelhas, aleluia. Então manda chamar, porque enquanto ele não chegar aqui, ninguém se assenta-se à mesa. Escuta aqui, o que Deus tem preparado para você, ninguém vai assentar à mesa, porque o que Deus tem para você é para você, e o que Deus tem para mim é para mim. Escuta aqui, o que Deus tem preparado para mim e para você é aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escuta aqui, olha para cá, porque é uma promessa de Deus que nós não podemos ficar fora desta promessa. Por quê? Porque coisas terríveis têm acontecido. E qual é a promessa de Deus? João, livro do Evangelho de João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Ele fez uma promessa que voltaria para poder buscar uma igreja que foi lavada, remida e comprada pelo sangue de Jesus sobre a cruz do Calvário. E o mais importante é que naquele grande dia que o Senhor voltar para poder arrebatar a igreja, não vai ficar aqui a igreja para poder sofrer. Não vai. A nossa esperança é que o Senhor volte para poder buscar essa igreja. E essa igreja, aleluia, ela precisa se posicionar. Essa igreja precisa ter um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor, de todos os dias. Por quê? Eu não posso ser apenas cristão dentro da igreja. Eu tenho que ser cristão dentro do meu lar, dentro da minha casa. Quem sou eu fora da igreja? Quem sou eu no meu local de trabalho, onde eu trabalho no dia a dia? Porque ser cristão dentro da igreja, aleluia, é muito fácil você chegar aqui e mostrar para o pastor que você é um cristão, que você é uma cristã, mas lá fora os olhos do pastor podem não te ver, mas os olhos de Deus, Ele me vê, Ele te vê, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, e está atento aos quatro cantos dessa terra. E o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, Ele está te olhando, Ele está te vendo, Ele está te observando. Por quê? Porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Então é necessário nós entendermos que para a promessa de Deus se cumprir sobre a vida de Abraão, para a promessa de Deus que foi estabelecida sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Sara, poder se cumprir, houve renúncia também, houve, aleluia, poderia ter havido falha da parte de Sarai, ter colocado a Egípcio para poder se deitar assim, mas também, aleluia, houve da parte de Abraão, aleluia, uma sinceridade diante de Deus, dizendo: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho filhos. Aleluia, aleluia. E aqui vai nos trazer, aleluia, louvado seja Deus, essa informação. Até que Abraão havia até negado que Sara era a sua mulher. Capítulo 20 de Gênesis vai dizer: e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e a tomou a Sara. Então você para poder observar. Se você parar para poder observar, porque a Sara era muito bonita, então ele tinha que falar: Sara, minha irmã, fala que você é minha irmã, senão eles vão acabar me matando por causa de você.
para poder observar que houve tudo uma estratégia da parte de Deus. Mas espera aí, ele mentiu poder dizer que Sara seria irmã dele. Não, ele não mentiu, porque Sara, além de esposa, ela é irmã sim. Por quê? Porque eu quero trazer isso aqui para a igreja nessa noite, aleluia. Que a tua esposa, a tua companheira, ela não é apenas a tua esposa, ela também é tua irmã em Cristo Jesus, e você deve amá-la, respeitá-la. Por quê? Porque Deus, aleluia, Ele traz a unidade, o amor da família, e a família é projeto de Deus. Deus não vai deixar você, aleluia, e a tua família aqui. Deus vai arrebatar a igreja, e você e tua casa vai estar dentro da arca, vai subir para celebrar, para poder adorar. E meu Deus do céu, você ainda não entendeu, eu vou simplificar isso aqui para você. A promessa de Deus é sobre você, é sobre tua casa, é sobre tua família, é sobre tua parentela. Não desista, não desanima, porque o projeto de Deus é de salvação para toda a tua casa, em nome de Jesus, aleluia. E aí me vem o nascimento do filho da promessa. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Versículo número 1 do capítulo 21. E olha o que diz a Bíblia, dentro desse texto bíblico, que concebeu Sara, ou seja, uma mulher que tinha amado e fechada. Ela não podia ter filhos, ela não tinha nem expectativa. Mas quando houve uma promessa de Deus, mudou o cenário, mudou o decreto. Porque aquilo que ainda não foi prometido por Deus ainda está em sigilo, está em silêncio. Mas quando Deus promete, Ele muda decreto. E quando Deus muda decreto, Ele muda para poder te abençoar, e para poder mudar a tua vida e mudar a tua história. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ou seja, aquilo que Deus falou, missionário Eni, é no tempo dele. Aquilo que Deus falou, escuta, aquilo que Deus falou, que tinha uma promessa sobre a vida daquela a quem foi gerada. Está entendendo isso, missionário Eni? Quando Deus promete, Ele cumpre, Ele não falha. Passa o tempo que for, mas há uma promessa de Deus que está estabelecida sobre a vida dela. A promessa de Deus está sobre a vida dela. Não para de orar, não para de clamar, não cesse de clamar ao nome de Jesus, porque na hora certa, no momento certo, a tua vitória vai chegar e você vai dizer: valeu a pena servir, valeu a pena adorar, valeu a pena clamar, valeu a pena se posicionar de joelho no chão. Porque é mãe de joelho, é pai de joelho e filho de pé. Por quê? Porque a promessa de Deus, aleluia, ela está estendida sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus filhos. E os teus filhos são promessa de Deus, são dádiva de Deus, é coisas que o Senhor te deu, aleluia. Não abre mão daquilo que o Senhor te deu facilmente, porque tem muitos jovens hoje aí que se influenciam no tráfico de droga, e eu tenho visto isso porque eu faço parte de um projeto chamado Projeto Sobreviventes, aleluia, que tem pastores de vários lugares, e nós temos visto jovens aí nas bocas de fumo, traficando. Mas ainda bem que Deus levantou uma geração que não está se acomodando, não está se acovardando, e está saindo para fora das igrejas, dos templos, para poder pregoar o Evangelho. E a Persevere Church, ela tem essa responsabilidade, e a Persevere tem pregado a tempo, a fora de tempo, tem pregado dentro, tem pregado fora, tem levado o Evangelho em todo lugar, aleluia. Escuta, o tempo que Deus havia falado em cumprir a promessa sobre a vida de Abraão e de Sara, Deus cumpriu. E Abraão pôs um filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Isaque significa filho da promessa. Eu quero deixar isso aqui para você nessa noite. O filho da promessa está sendo gerado pelo céu
para ser entregue sobre tua vida, sobre tua casa, em nome de Jesus. Mas pastor, eu tenho filhos, eu não posso talvez ter mais filhos, mas o filho da promessa que está sendo gerado por Deus, é a promessa de Deus espiritual, abrangindo toda a tua casa, toda a tua família, aleluia. Por quê? Porque Deus te chamou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus te chamou para ser diferente, Deus te chamou para fazer a diferença, para você poder, aleluia, louvado seja Deus, você está junto da tua família, e a tua família, muitas das vezes você parar para poder observar hoje, Júnior, tem famílias aí fora que estão desestruturadas. Você quer ver? Eu vou trazer isso aqui para a igreja. Tem famílias hoje aí fora aí que estão vivendo derrota. Por quê? Porque não tem uma estrutura espiritual. Quando a prova chega, quando o deserto chega, quando a luta bate as portas, quando a luta bater a tua porta, porque o sol nasce para o crente, nasce também para o descrente, aleluia. O propósito é que você dobre o joelho, fale com Deus, porque Ele resolve. Ele está dizendo para mim, para você: clamas a mim, que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Salomão escrevendo, aleluia, 2 Crônicas 7,14, ele estava dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos vossos maus caminhos, aí então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Escuta aqui, a promessa que Deus tem, aleluia, sobre a tua vida, oh meu Deus do céu, essa promessa, ela está de pé, ela está nas mãos do Senhor, aleluia. E a hora certa que Deus tem para poder entregar essa promessa, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai entregar, queira o inferno ou não, queira o adversário ou não. Há uma promessa de Deus sobre tua vida, creia e confia nisso, acredita, porque vai chegar o momento, aleluia, de você dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, aleluia. Só quem crê que você e tua casa vai servir o Senhor, joga as tuas duas mãos para o alto e aplauda bem forte o nome de Jesus essa noite, aleluia. Vira para o teu irmão do teu lado aí, a promessa de Deus, fala com ele aí, a promessa de Deus está sobre tua vida, aleluia. Olha que maravilha. E era Abraão da idade de 100 anos, versículo 5, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. É o que vai acontecer na tua vida. Você vai te dar alegria, você vai sorrir. Até porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. O choro dura apenas uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Eu acredito que Deus, aleluia, o amanhecer de Deus na tua vida está chegando, porque há promessas que às vezes Deus te fez já tem anos e anos, e às vezes você está preocupado com a promessa de Deus se cumprir. É necessário você entender que para a promessa de Deus se cumprir tem que se posicionar. E um dia para com o Senhor é como 1000 anos, pastor Fábio, e 1000 anos para com um dia. Se 1000 anos é para com um dia, a promessa de Deus pode se cumprir hoje sobre a tua vida. E Deus, aleluia, Ele é um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que às vezes nós passamos por tanta luta, tanta batalha. Tem alguém às vezes da família internado, às vezes com uma enfermidade gravíssima, e nós olhamos para a situação, olhamos para a luta e batalha que nós passamos, nós falamos desse jeito: eu acho que não tem mais jeito. A gente colocamos dúvida, e nós não podemos colocar dúvida naquilo que nós sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais abundante, além daquilo que você tem pedido ou pensado em pedir ao Senhor. Quando Deus, aleluia, Ele se levanta do trono para poder te acudir, para poder te socorrer, escuta aqui, pode, aleluia, o inferno tentar de todo jeito, tentar abater a tua fé, tentar abater aquilo que Deus tem para poder fazer, mas ninguém consegue, aleluia, destruir a promessa de Deus, aquilo que Deus tem para poder fazer. Por quê? Porque Deus é aquele que no momento de batalha, no momento difícil, Ele te toma pela tua mão e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com
da minha justiça. Aleluia. E a promessa, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Muitas pessoas vão querer zombar de você, vão querer te diminuir, vão querer te colocar você para baixo. Mas a tua luta não é contra a carne, pega a visão aí. Não é contra o sangue, mas é contra principado, contra potestade. Quando tentar dizer para você que você não vai à frente, que você não vai conseguir, olha bem para aquela pessoa e diga: quem me sustenta, quem me colocou de pé, é o Senhor dos exércitos, Ele está comigo até a consumação dos séculos. Aleluia. E aqui vai falar que Ele disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho, porque tanto o filho da promessa quanto o filho também da egípcia era filho de Abraão. E nós podemos entender hoje, aleluia, que o filho da promessa, quando Deus promete, é o filho que você vai amar, mas o filho também que não era da promessa passa a ser filho também. E o que me chama a minha atenção é que Abraão ouviu a voz de Sara e mandou Ismael e a egípcia embora, e eles foram embora a um tiro de arco. Pastor Valmir e Pastor Marcelo, elas foram embora, e a um tiro de arco ela deixou o filho dela e se afastou para não poder ver o filho morrer. Mas o anjo bradou e falou: volta, pega o menino e retorna. E o que vai me chamar mais ainda a minha atenção foi quando Deus provou, porque Deus os prova. Foi quando Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama. Eu vou fechar aqui. A quem você ama, vai e sacrifica ele para mim. Abraão obedeceu a voz de Deus. E quando Abraão obedeceu a voz do Senhor, ele pegou o menino, pegou mais 2 moços e levou e foi até um certo lugar: vocês ficam aqui que eu vou com o menino até mais à frente. E ali foi quando ele fez ali o altar, colocou ali a lenha, e o menino, o filho, perguntou, Isaac perguntou: pai, eu estou vendo fogo e a lenha, mas cadê o holocausto? Não sabia ele que era holocausto. A Bíblia não menciona, mas eu trazendo uma conjectura, que quando Abraão fala para Isaac: meu filho, você é o sacrifício, eu acredito que imediatamente ele se disponibilizou para poder ser amarrado e ser colocado lá. Agora você pega a visão aí. Deus havia feito a promessa, entregou a promessa, e agora Deus quer a promessa para ele. E Abraão obedeceu a voz de Deus. E quando Abraão obedeceu a voz de Deus, que ia sacrificar o menino para o Senhor, aleluia, o anjo do céu bradou. Por que Deus havia pedido aquela criança, Isaac, que era o filho da promessa, a Abraão? Eu vou trazer isso aqui para a igreja. É porque muitas das vezes nós deixamos, às vezes, os nossos filhos tomar o lugar de Deus. Às vezes nós deixamos nossa família, nossa esposa, às vezes o esposo, tomar o lugar de Deus, quando na verdade Deus precisa ser o número 1 da nossa vida. Nós precisamos entender isso. E quando o anjo bradou e disse: não faças mal, menino, que agora eu sei que verdadeiramente tu me amas, Abraão. E quando ele olhou para trás, o cordeiro já estava lá, amarrado para poder sacrificar. E ali ele livrou o filho dele daquele lugar. E eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus, porque toda promessa de Deus sobre tua vida, toda promessa do Senhor sobre tua casa, aleluia, ainda está de pé. O sacrifício, aleluia, louvado seja Deus, que você tem feito, aleluia, para poder vir à casa do Senhor, para poder adorar a Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às batalhas. As lutas que você tem passado não vai se comparar com o que o céu tem para liberar sobre tua
tua vida, o que o céu tem para decretar sobre tua vida. Levanta a tua mão direita aí, aleluia, que eu quero profetizar uma palavra de Deus sobre tua vida, e após profetizar, você vai dar uma chuva de palma para Jesus, porque eu quero liberar que este ano, nós estamos ainda no terceiro mês, iniciando o terceiro mês de 2026, que este ano de 2026 vai ser o ano de promessa de Deus se cumprir sobre tua vida, promessa de Deus se cumprir sobre tua casa, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre tudo aquilo que o céu tem para liberar. O céu vai liberar